Olá, boa tarde, pessoal. Esperar agora o Sam. Como é que estão todos aí? Gabriel, Ale, Nando. Olha quanta gente, a Cláudia Ribeiro. Oi, Cláudia, quanto tempo? Regis Vasconcelos. Rê Fernandes. Walson Silva, Roberto. Nossa, quanta gente legal. Nando Rangel. Porto Alegre, que legal. E aí, como é que tá o tempo aí? Como é que estão as coisas por aí? Regis Vasconcelos. Na Flórida Team. Loriana. Sancler. Sancler vai entrar já. Vamos lá, Sam. Bom, Sancler tá entrando já. Nossa, quanta gente legal, olha aí. Oi, Rô. Ei, o Sam! E É aí? isso aí, vamos ajustar aqui a altura para poder ficarem a gente, os dois aparecendo direitinho. Tudo bom? Olha quanta gente que já está aí na nossa live para a Que gente legal. discutir o que vai acontecer aí. Todos E aí, bem-vindos. Que bom. super bem-vindos. Então, a gente vai respondendo na medida que a gente conseguir, né, acompanhar. E, e a gente quer responder para todo mundo. Oi, Clá! Olha a Clarice aí, é a nossa ajudante aí, moderando as perguntas para a gente não esquecer de A He- responder. a Helena. É Legal. isso aí. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A última vez que eu fui para o Brasil foi a viagem mais rápida que eu já fiz na minha vida, porque nós tínhamos planejado uma série de eventos. Eu com o Sam estaríamos lá fazendo, sei lá, 3 cidades diferentes, 5 tipos de eventos diferentes. Eu cheguei numa quinta-feira, meus pais estavam passando férias no Brasil e eu achei que não deveria ficar. Foi quando começou toda essa maluquice, e aí eu mudei a viagem, voltei, fiquei 4 dias, mas assim mesmo eu consegui fazer um dia de evento com o Sam, que foi um sucesso. E antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero fazer umas perguntas para ele. Eu queria falar quem é o Sancler, tá? O Sim. Sancler é uma das pessoas que faz parte do time da Florida Connection. Provavelmente o corretor número 1 que entrou na Florida Connection desde o início. É um amigo pessoal meu desde o Brasil, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, Obrigado. que chegou aqui também sem saber exatamente o que ia fazer e construiu uma carreira profissional de extremo sucesso, né? É uma pessoa que tem experiência de muitos anos, pessoal. Então, isso que a gente está vivendo agora é um momento difícil, mas a gente chegou a passar juntos, inclusive, outras crises aqui dos Estados Unidos, e a gente vai Verdade. poder compartilhar um pouco disso. E o Sam, então, ele trabalhou muito com o mercado local, com o mercado de hispanos, antes mesmo de entrar esse mercado internacional com os brasileiros. Então, a gente vai poder discutir vários cenários diferentes que acho que vai poder ajudar você que está aí assistindo entender um pouquinho melhor como que a gente encara todos esses desafios. Com Né? Então, eu estou certeza. muito feliz, muito obrigada, Sam, você está participando dessa live aí comigo. Acho que vai ser um bate-papo gostoso. Eu que agradeço, Rô. Obrigado. Como vocês estão percebendo, acho que é a primeira vez que você vai me ver de óculos. Pois é, eu ia falar, quem é esse moço? Descobri agora nessa quarentena, né, que eu fiquei em casa, que os meus olhos estão cansados e eu preciso começar a usar óculos. Meus olhos ficavam muito vermelhos, né? Eu não sabia por quê, porque eu forçava muito. Esses dias ficando em casa, a gente vai se preocupando um pouco mais. Aí eu eu tinha feito um exame no Brasil, né, esse período que eu fiquei lá, e deu que eu precisava usar óculos para leitura. Aí eu comprei esse aqui, estou tentando me ajustar ainda talvez não seja um óculos final, né, mas já dá para enxergar melhor, né?
Eu também uso óculos para leitura e às vezes eu não consigo ler as perguntas, por isso que eu preciso de umas ajudinhas Né? aí. Por isso é que eu fiz isso. Ai, Bem, né, ai. até para as pessoas que seguem a Florida Connection e não me conhecem ainda, né? Eu moro aqui nos Estados Unidos vai fazer 20 anos. Eu tenho a minha licença ativa como corretor imobiliário dentro do estado da Flórida. Este ano vai fazer 15 anos de licença ativa. E como você falou, realmente nós passamos por diversas situações dentro do mercado. A mais recente, a que as pessoas lembram, em 2008, 2009, né? Uhum, Mas, isso na mesmo. verdade, nós, desde 80 para cá, tivemos 5. Eu fiz uma pesquisa. Ai, olha que legal, você levantou esse Eu fiz número. uma pesquisa e mostra, né, que das das recessões que nós tivemos, Hum, foram 5 desde 1980 para cá, né? hum. E dessas 5, teve uma que foi de 91, que a propriedade caiu em preço 1,9%, né? A que mais caiu foi em 2008. Só que nas outras 3, os preços dos Hum. imóveis subiram, né? Nossa, Eu achei assim bem legal. Eu vou depois compartilhar isso no link aqui para que as pessoas possam ter acesso, legal. porque é uma das coisas que a gente vai falar, né? Sobre o preço dos imóveis, o que pode acontecer dentro do mercado imobiliário nos próximos meses. É isso mesmo, eu estou vendo que tem nossos colegas daqui, alguns parceiros da nossa indústria, pessoal de financiamento, tem cliente aqui assistindo. E justamente nós temos conversado muito, a gente tem feito muitas lives. Agora eu estou aqui, eu recebi que vai ter outras lives ao mesmo tempo que a nossa. Virou uma loucura isso, né? A Sim. gente virou meio que um processo grande de novas informações e tal. Mas justamente o assunto que a gente queria conversar hoje com você, Sam, até porque você é, como eu te falei, dentro da empresa, a pessoa que tem mais tempo de atividade como corretor, é o que será que vai acontecer com os preços dos imóveis quando a gente voltar às atividades e agora mesmo que a gente está com atividade. Ela não está numa atividade normal, mas nada está assim congelado. As coisas estão acontecendo. Eu estou com um cliente comprando imóvel, aqui local, estrangeiro. E o que você acha que vai acontecer? Fala um pouco da tua experiência, tá? Olha, nós, né, e é importante que as pessoas estejam assistindo essas lives que nós estamos fazendo. A gente está todo dia buscando informação, a gente está todo dia buscando se adaptar a essa nova fase do mercado, trabalhando de casa e tentando procurar os melhores cenários possíveis para que a gente possa conversar com os nossos clientes. Lógico que muitos deles têm dúvidas, perguntas, é por isso que nós estamos aqui. Para nós prevermos o futuro, a gente vai estar especulando um pouco, né, nesse bate-papo. A experiência nossa é sobre o que nós passamos. E sobre tudo que nós passamos, uma das coisas que eu aprendi muito bem aqui nos Estados Unidos, que nós somos um país que a gente consegue se recuperar das coisas muito mais rápido que outros países, né? Existe muitos mais incentivos, principalmente hoje, que está sendo dado, que em outras crises econômicas isso não Nós aconteceu. não tivemos, é Nós não verdade. tivemos, entendeu? Então, hoje, o governo está muito mais preparado, muito mais estruturado, vamos assim dizer, e aprendendo, como nós, diante dessa situação, a lidar com as coisas que vão acontecendo diariamente, né? A gente tem visto hoje muitos bancos são mais flexíveis, coisas que nas outras situações não eram. Os bancos estão ajudando as pessoas. Eu recebi um comunicado da minha empresa de seguro de carro, que eles vão estar ajudando a gente também. Olha, Então, a olha. gente vê que tudo isso que vai acontecendo no mercado vai ajudar. A gente vinha numa crescente muito grande com o preço de imóveis. Uhum. A gente estava com uma alta da economia muito grande, graças a Deus, a gente estava crescendo. Não falando de política, mas o Trump estava fazendo um bom trabalho nesse sentido. E a gente se acostumou com tudo isso, né? A gente sabia que talvez mais Uhum. cedo ou mais tarde
o mercado fosse dar uma ajustada. Então, na minha opinião, o que vai acontecer, como nós víamos num crescimento muito rápido, a quantidade de propriedades no mercado eram pouca, os preços meio que eram delimitados, né, pelos vendedores. É o que está acontecendo ainda, né, na área residencial. E agora a gente percebe que as coisas vão começar a mudar um pouco. Hoje, para você ter uma ideia, entraram 431 casas novas no mercado para vender, né? Então, por mais que a crise esteja assim existindo, e eu acho importante para as pessoas que estão seguindo a gente, Rô, eu tenho alguma dúvida em relação à minha saúde, eu tenho que procurar um médico, né? Eu tenho alguma dúvida em relação, de repente, ao meu financiamento, eu vou procurar o banco, vou procurar um advogado. E muitas vezes eles não procuram um corretor quando é para falar sobre o imóvel deles, né? O preço do imóvel deles, as variações. Eles acabam procurando um amigo e conversando com os grupos deles. E é importante que a gente fale. Eu não acredito, né, que vai existir uma depreciação nos imóveis bruscamente como tivemos em 2008. Os nossos cenários são totalmente diferentes. Eu não vejo que isso vá acontecer. Completamente. Vai existir um reajuste, talvez. A gente tem falado muito, só para complementar, a gente tem falado bastante nas lives. Quem viveu essa crise de 2008 que você falou, eu vivi, você viveu, a gente também teve que aprender novos formatos de trabalho. A gente nem sabia direito o que era um foreclosure, o que era um short sale, como lidar com os bancos, né? Como lidar com os condomínios. Os condomínios, as pessoas não tinham dinheiro para pagar o condomínio, os condomínios estavam largados, abandonados e feios. O sistema bancário estava quebrando, porque esses bancos financiavam para qualquer pessoa que respirasse. Verdade. Mas eles já estavam fazendo financiamento, você conseguia financiar praticamente 100% da sua propriedade e mais um monte de propriedade de investimento ao mesmo tempo, com a mesma renda. Então, o sistema financeiro que estava quebrado. Hoje, nós temos um sistema financeiro muito forte, né? As exigências que eles fazem para locais e para vocês, estrangeiros, é grande. Nós também temos um monte de exigência para financiamento, não é fácil de conseguir. Então, hoje é uma crise de saúde que está afetando o mercado financeiro. A gente não tem bola de cristal, mas a gente sabe que nós estamos na cidade, na região da Flórida Central, onde tem as melhores condições de retomada rapidamente, né? Onde a gente estava falando agora há pouco, que não está parado, né? Não é que está totalmente parado. Eu vi uma colega nossa do Espírito Santo dizendo que lá também eles estão conseguindo, apesar do coronavírus, continuar a trabalhar. Então, você está certíssimo que nós estamos saindo do mercado de vendedores, né, onde tinha poucas opções no mercado. Verdade. E agora a gente está com um monte de gente querendo vender o imóvel, porque já realizou um lucro. Os investidores que compraram do Brasil a 2 dólares, a 3, né, o real, a 4, agora está a 5. Então, para eles é uma super vantagem, né? Uma outra coisa, né, que tipo assim, diferente daquela época, hoje as pessoas, não sei como é que eu vou traduzir essa palavra, elas têm equity dentro da casa delas, né? Elas têm uma valorização do imóvel baseado no financiamento que eles têm, né? Exato. Então, muitas dessas pessoas hoje que forem colocar as casas no mercado para vender, elas vão ter um lucro, elas vão né, vender e sair com um montante, coisa que naquela época não existia, né? Outro fator importante hoje, eu acompanhei, né, conversei com representantes de bancos para que a gente fizesse essa live hoje. Procurei 2 bancos que atendem tanto os clientes local como o cliente estrangeiro. E, na verdade, hoje, a situação, como é que a influência do banco é importante, né? A influência do governo, da economia é importante. Como eles sabem que o momento nosso é um momento instável, eles estão reduzindo as taxas de juros para incentivar as pessoas
no mercado, quando estiverem prontas, puderem voltar a comprar. Hoje, segundo a Ana Nascimento, do Banco BBVA, você consegue comprar uma casa, morador local, residente, cidadão nos Estados Unidos, com 3 a 3,5% de entrada. Dependendo da região, tem região que consegue se qualificar até com 0% de entrada. E as taxas de juros estão entre 3% a 4%. Depende do As áreas histórico. consideradas mais agrícolas, né? Isso, e depende do histórico de crédito da pessoa, entre outros fatores. E ainda continua sendo um dos bancos internacionais fazendo financiamento para estrangeiro com a menor taxa que eu já vi nos últimos anos. 25% de entrada, 4% de taxa de juros, né? Eu fiquei assim, uau, né? Alguns bancos já se adaptaram, mudaram um pouco. Eu conversei com outro parceiro nosso, Júlio Silva, da Cross Country. O percentual de entrada subiu um pouco, 40% de entrada. Eles faziam financiamento com 25%, 30%. Então, os investidores que ele trabalha, subiu um pouquinho. E a taxa de juros está na faixa de 4,25%. Ainda é excelente. Deu uma cortada, Sam. Estou ouvindo perfeito. Estou falando que a taxa de juros, fazendo financiamento com a Cross Country, está na faixa de 4,25%, com 40% de entrada. Então, os bancos também estão aí mostrando, se ajustando, continuando fazendo financiamento para o estrangeiro, mesmo diante dessa situação, só que eles estão se adaptando ao valor da entrada, né, e o valor de taxa de juros. Mas as taxas de juros continuam baixas. A gente tem que pensar o seguinte, nós estamos há um mês, né? Vamos considerar que a crise, né? Assim, a crise não, o conhecimento do problema do coronavírus já começou na metade de fevereiro, mais ou menos, mas as pessoas pararam de trabalhar na rua e fazer home office, e toda essa loucura começou realmente na metade de março. Sim. Né? Foi dia 16 de março, eu me lembro que foi o dia que nós fechamos o escritório da Florida Connection e os funcionários e os corretores começaram a trabalhar só de casa, ninguém estava mais indo para o lugar. Então, nós estamos falando de um mês. Um mês, gente, é muito pouco para tanta coisa acontecer. Né? Um mês, para nós que estamos dentro de casa, dá uma aflição, né? Você quer ir para a rua, você quer ficar sabendo o que será que vai acontecer, mas, na verdade, para os bancos se ajustarem, para as corretoras, os corretores se ajustarem, para as construtoras se ajustarem, não é muito tempo. Não. Amanhã a gente vai ter a nossa reunião do escritório e depois a gente vai poder contar mais para vocês, mas a gente vai ter a Meritage, que é uma das construtoras com quem a gente mais trabalha presente, né? E vão falar dos procedimentos novos para você fazer uma visitação, para fazer um virtual tour, para você fazer um contrato, como é que vai funcionar os procedimentos novos, mais modernizados. E a gente vai ter a presença também do nosso CEO da Associação de Corretores aqui de Orlando, o Cliff Long, que vai estar falando coisas que eles têm ligação direto com o governo da Flórida, com o governo dos Estados Unidos, que às vezes tem novidades. Então, vocês têm que ficar ligados mesmo nesses nossos bate-papos quase que diários, porque justamente a gente tem coisa nova acontecendo, só tem um mês, né? E os juros, você estava falando que tem um ajuste, ficou um pouquinho mais alto para estrangeiro, mas que para local está baixando muito, né? Não, para estrangeiro ficou mais alto a entrada, os juros baixaram. Não os juros aumentaram, desculpa, a entrada Isso, que aumentou. A entrada aumentou um pouquinho, os juros ficou mais baixo. Agora, o Banco BBVA continua fazendo com 25% de entrada. Isso mesmo. Tem uma pergunta teve uma aqui, pessoa Rô, que fez aqui um comentário do BBVA, mas eu lembrar que a gente tem vários atendentes, a gente pode trabalhar com vários profissionais lá. O Nico Vinícius está perguntando sobre a respeito de fazer um refinanciamento. Eu posso dar para ele o meu exemplo. Exatamente o que você falou, é muito novo tudo isso que está acontecendo. Às vezes o próprio banco não tem essas informações. Eu liguei um dia, conversei com uma pessoa, ela me passou as informações, o que seria que eu poderia fazer com o meu financiamento.
Ah, eu não entendi muito bem, ela não soube explicar muito bem. No dia seguinte eu liguei. Falei com uma segunda atendente, num horário diferente, ela me passou outras informações. Na sexta-feira que passou agora, eu liguei, e das 3 ligações que eu fiz, foi a que pareceu assim que tinha mais conhecimento sobre o assunto. A minha recomendação para você, Nico, é conversar com o próprio banco que tem o seu financiamento. Porque o que Isso. está sendo oferecido no momento é talvez até melhor do que um refinanciamento, tá? A não ser que a sua taxa de juros realmente seja muito alta. Se a tua taxa de juros for de 6 para cima, com certeza vale a pena refinanciar para conseguir uma taxa de juros mais baixa, consequentemente vai abaixar a sua prestação. A princípio, eu ligaria para o banco que tem o seu financiamento e depois eu conversaria com outros bancos. Pode procurar a gente que a gente ajuda nesse sentido. Olha, tem uma pessoa aqui, o Álvaro Cavalcante, ele está dizendo, uma pergunta pessoal, tem um financiamento de 30 anos fixos com a taxa de 4,12. Teria alguma forma de... Ops, ui, fugiu aqui. Teria alguma forma de refinanciar? Se vale a pena? Olha, é o que o Sam acabou de falar. Era interessante você conversar com o banco, porque às vezes eles têm uma outra alternativa que você melhor do que refinanciamento, que é o caso que o Sam acabou de comentar aqui com a gente. Então, cada banco é diferente, é muito novo tudo isso. Mas 4,12, Rô, como ele colocou, é uma excelente taxa. É, muito baixo já, E é, né? e E é é fixa. fixa, É é fixa, fixa. né? Tudo que ele for refinanciar hoje, os bancos eles estão fazendo ajustáveis pelos primeiros 3 ou 5 anos. Aqui está dizendo, obrigado. No nosso caso, a minha taxa está alta. Devido a isso, estou procurando o refinanciamento. Porém, o BBVA não faz para investidor. Refinanciamento de casa para quando você é investidor, eles não fazem? Para Olha, mim era novidade. eu tenho um cliente que comprou uma casa com a Meritage, fizeram um financiamento com o banco da Meritage há 2 ou 3 anos atrás. E agora a Ana está ajudando eles a fazer um refinanciamento. Então, eu acredito, respondendo a pergunta, que tem como sim. Eu acho que tem coisas que às vezes vocês podem ligar para a gente, entendeu? Entre em contato comigo, com o Sam, e a gente dá uma pesquisada um pouco mais profunda nessa informação que você falou. Aqui ele está perguntando, e o aluguel? Minha previsão de mudança seria no final do primeiro semestre. Olha, Luli Marçal, o negócio é o seguinte, muitas pessoas que estão vindo para cá já estão planejando vir para cá como você, no final do segundo semestre, no final do primeiro semestre. O pessoal vai vir de qualquer jeito, porque faz parte de um plano de sonho dessas pessoas. Eu tenho poucas pessoas que ligaram, falaram que não vão ver mais. Então, a gente não vai ter como fazer uma previsão agora do final de junho, mas provavelmente vai estar igual está agora, porque as pessoas não estão desocupando os imóveis, né? Hoje eu tive uma reunião com o staff lá do escritório e das 150 casas que a gente cuida, né, nós tivemos 17 que estamos negociando a forma de pagamento, porque alguns estão dividindo, alguns estão pagando no cartão de crédito, alguns estão pedindo para a gente usar o depósito que tinha, porque eles estão se ajustando, mas é um índice ainda muito pequeno. Então, para final de junho, é difícil de prever, mas a gente pode você pode dar uma ligada para a gente também, que a gente vai acompanhando. Quando você tiver para chegar, a gente te avisa. Sim. Essa... A Carol fez uma pergunta aqui, ó. Qual a opinião de vocês sobre um estrangeiro fazer investimento em imóvel agora? Tá? Eu sempre falei para os meus clientes da seguinte forma. Meus clientes sempre perguntaram, né? Sam, quando é o melhor momento para comprar? Né? Quando você pode. Acho que essa é a melhor forma. É a melhor resposta, Né? quando você pode. Quando você pode, né? Tem pessoas que às vezes querem comprar, mas não se qualificam para um financiamento. Às vezes a pessoa quer comprar, mas não tem a entrada do down payment. Tem diversos fatores. Então, quando você pode, é o melhor momento.
Em questão de comprar como investimento nesse momento, pelo que a gente está acompanhando o mercado, a área residencial, onde o contrato de locação é feito por um ano, seria, na minha opinião profissional, a linha de investimento que eu apresentaria para essa pessoa. Talvez nesse atual momento eu não indicasse ao meu cliente comprar uma casa de férias, né? Eu acredito que ele estaria tendo um retorno melhor se for numa área residencial, áreas como a gente conhece, Dr. Phillips, Windermere, o Intergarden, que cresce muito, áreas mais estabelecidas como Hunters Creek, Celebration. Então, são essas áreas que eu recomendaria o cliente fazer o investimento para que tivesse um inquilino com um contrato anual em vez de investir numa casa de férias. O que você acha? Eu acho que sim, e depende também, porque tem alguns condomínios de casas de férias que de repente você tem alguma boa oportunidade. É uma coisa da gente poder ver naquele momento, ou se não teria de repente alguém que está sem poder pagar, está enforcado, né? Está com uma situação difícil, talvez você tenha bons negócios para fazer nesse momento. Então, acho que é muito mais uma questão da gente pesquisar, né? Porque as casas agora a gente está alugando mínimo de 30 dias, né, na área de férias. Não dá para ser menos por enquanto, quando o espalhamento, né, do coronavírus está muito alto, eles pediram para não fazer aluguel curto, né? Mas como os hotéis ainda estão funcionando, então está tendo uma discussão lá em Tallahassee, que é a capital da Flórida, onde está concentrado o nosso governo estadual, para parar com esse tipo de proibição de menos de 30 dias, até porque um controle, né, de uma casa, o controle de segurança, de limpeza, de higienização, né, um ambiente muito mais fácil de controlar do que um hotel. Sim. Então, eles estão discutindo, então eu acredito que quem for mais conservador, a área residencial é sempre a minha opção também. Eu, pessoalmente, prefiro assim. Mas depende muito também do uso, né, do imóvel futuramente. Então, eu acho que, olha, cada caso é um caso. Gente, liga para a gente, conversa com o Sam, e a gente vai analisar o seu caso. Se você um dia preferir, que vai pensar que vai vir morar aqui, já compra uma área residencial. Se você acha que não é o caso, vale a pena a gente avaliar se tem alguma boa oportunidade na área de vacation, né, da casa de férias. Porque o valor também vai determinar isso. Né? Às vezes a pessoa tem um valor que não entra dentro do residencial e a gente acaba tendo que procurar um imóvel na casa de férias. Tem uma pessoa aqui falando imóvel The Grove Resort. Eu não entendi o que você está querendo saber do The Grove. O que eu poderia falar sobre o The Grove, ele é um imóvel atípico, né? Ele está falando que não fazem o refinanciamento do The Grove. Isso, o BBVA. Porque ele o um BBVA. Por isso, que é um condo-hotel. Ele é como se fosse um apart-hotel no Brasil, né? Então, é um hotel, ele é controlado por uma empresa que faz hotelaria. Então, é um chamado condo-hotel. Você ia falar, Sam, eu te interrompi, manda ver. Não, eu queria falar Você ia falar do The Grove. Muitas pessoas, né? Eu vejo o que o seu valor pode comprar, qual o produto melhor dentro daquele valor. Eu vejo o The Grove especificamente falando, talvez algumas pessoas não conheçam, é um produto que para um condo-hotel, né, aonde se você for comprar financiado, requer 50% de entrada, não são todos os bancos que financiam. E de repente, para você lá na frente conseguir fazer um refinanciamento ou até vender, caia em outras situações. Eu prefiro pegar um cliente que tem esse mesmo valor e levar ele para um condomínio de casa de férias, que a gente sabe que um retorno vai ser muito melhor, na minha opinião, mais fácil para ele usar, para ele alugar e até para ele revender no futuro. É isso daí. Então, ele já tem um imóvel provavelmente no The Grove, e aí fica mais difícil de fazer o refinanciamento. Mas eu acho que o ideal seria conversar com o banco que você já está. Carol? Tem um amigo nosso aqui, ó, o Valner. Lembra dele, Rô? Aqui, deixa.
Quem? O Valner. Ah, claro. Colocou aqui, ó, meu banco me deu 3 meses de carência sem pagar nenhum tipo de multa por conta da crise. É isso aí. Vale ressaltar, gente, o Valner, ele é um cliente local, residente, cidadão aqui dentro dos Estados Unidos, por isso que ele conseguiu fazer com o banco dele dessa forma. E A Carol... uma coisa que é legal mencionar, Rô, alguns bancos eles estão tomando medidas diferentes, né? Não é que foi passado que todos os bancos têm que ser iguais. Alguns bancos estão tomando medidas diferentes. Olha, vou te dar 3 meses, vou te dar 4, vou te dar 6, né? Vamos negociar no final dos 6 meses. Então, alguns bancos estão tomando medidas diferentes. Então, a recomendação, sempre mais fácil, conversar diretamente com o seu banco. E, mesmo que o financiamento seja para estrangeiro, os bancos estão ajudando. Existe imóvel que possa, a Carol está perguntando, existe imóvel que possa ser alugado para férias e contratos maiores? Pode, existem sim. Vários condomínios te permitem você alugar por longo prazo e para férias. Esses que são de férias, o Bela Vida é um que pode, tem outros que podem, né? Tanto de curto prazo como de longo prazo. Aliás, tem alguns clientes que têm casa nesses condomínios de férias e que eles preferem alugar no longo prazo, né? Eu tenho um cliente que comprou uma casa num condomínio de férias, Paradise Uhum. Palms, e ele mora lá. Ele Ele reside mora lá. lá. Né? Então, teve uma época que a gente não via isso, mas hoje é bem mais comum, né? Porque justamente uma outra crise que houve foi a crise quando o Brasil começou a ter dificuldades e os brasileiros que tinham comprado muito nesses condomínios não estavam conseguindo pagar e aí eles transferiram para aluguel de longo prazo. Aí eles vieram morar aqui, já não conseguiam mais vender porque ele estava desvalorizado, aqueles imóveis, então eles foram morar lá. Então existem todas as situações e muda. É muito dinâmico o nosso mercado, ele está mudando toda hora, então fiquem ligados que a gente vai sempre estar atualizado para poder te fazer a melhor opção. Qual que é isso? A Carol, né, ela está agradecendo, né? Obrigado, Carol, por estar assistindo a gente. Depois que acabar a live, nós estamos à disposição para ajudar e tirar qualquer dúvida que você tenha. Claro. Uma outra coisa interessante, a comparação de mercado que nós sempre fazemos e as perguntas que as pessoas têm, né? Os meus imóveis vão desvalorizar, os meus imóveis vão valorizar. A gente falou sobre isso no começo da live, onde a gente dá a nossa opinião profissional sobre a tendência do mercado agora dar uma virada e passar a ser um mercado de comprador em vez de vendedor, como vinha sendo nos últimos 3 anos ou mais. Isso vai ajudar os compradores a terem mais oportunidades e poderem negociar melhor. Isso. Tá? Nós, corretores que trabalhamos para vocês, nós vamos sempre procurar os melhores cenários para enviarmos a oferta que nós sabemos que é uma oferta justa e que cabe dentro das suas possibilidades para que você compre. Mas, talvez, especulativamente falando, na área de férias, apareçam-se mais oportunidades do que talvez na área residencial. E uma coisa importante falar aqui, pessoal, a gente, durante esses anos todos, a minha licença é do ano 2000, nós estamos em 2020, né? Então, são 20 anos que eu tenho a licença de corretagem de imóveis, 20 anos. Passei por várias situações, Torres Gêmeas, né? A crise de 2008, a crise do Brasil, tudo. E uma coisa importante é o seguinte, a gente quer ser seu corretor antes de você comprar, quando você estiver comprando e depois que você comprou. Então, se você está com dificuldade agora para entender esse processo, a live não foi suficiente, entre em contato com a gente, que a gente te dá um atendimento personalizado. Isso chama-se pós-venda, porque um dia você vai querer vender seu imóvel, ou vai alugar alguma coisa, vai comprar outra coisa, ou não, né? E você vai falar para um amigo seu que está precisando de ajuda, enfim. Podem contar conosco. Nós temos um time assim super preparado e todo mundo sabe que o nosso lema é satisfação do nosso cliente, entendeu? E é um atendimento personalizado passo a passo. A gente se Então, coloca no lugar deles.
É claro, exatamente. Então, assim, é um mês, é muita coisa para a gente aprender, muita coisa para a gente se adaptar, né? O mercado está mudando, obviamente, mas nós estamos aqui para te acompanhar e ajudar no que você precisar, viu? Então, se vocês tiverem mais alguma pergunta depois, podem entrar em contato conosco e a gente vai realmente responder. Nosso time é nota 1000. Obrigada, Helena. Você também é. Pô, você viu alguma reportagem que a Manicorp mandou, mudando um pouquinho de assunto, falando sobre o dólar, agora para os nossos clientes internacionais? Pode falar. Eu recebi um e-mail da Manicorp, e aí eu fiz um follow-up com eles. Para vocês que estão assistindo o vídeo, que não conhecem, a empresa Manicorp é uma empresa de câmbio, uma empresa de moeda, e eles fazem transferência da grande maioria dos nossos clientes do dinheiro em real do Brasil para os Estados Unidos em dólar. E você não precisa, né, ter uma conta bancária dentro dos Estados Unidos para que eles façam essa transferência. Eles trazem do Brasil, eles deixam essa transferência, esse valor montante na conta que eles têm com vocês. Hoje, o dólar está sendo comercializado aproximadamente entre 5,18 a 5,20. Então, já que é para a gente falar de boas notícias, o intuito da live é justamente essa, a Manicorp falou para mim, né? Acredito que para todas as pessoas que recebem os e-mails deles, que eles vão estar com uma previsão, com o governo se ajustando, com essa crise se ajustando, tendo um controle maior sobre a doença, daqui para o final do ano vai existir uma baixa no dólar, podendo trazer o dólar até 4,60. Essa é a previsão dos economistas. Eu acho que essa é uma previsão fantástica, isso vai ajudar muito. Então, para as pessoas que estão querendo investir aqui, aí vai o momento certo para isso, né? A gente vai ter muito mais informação do mercado e os preços daqui nos próximos meses, mas você que é investidor internacional, principalmente do Brasil, que está pensando em investir aqui, aí fica a dica. O dólar vai E baixar. olha, a gente também tem muita gente fazendo o caminho contrário, fazendo venda de imóveis aqui agora e realizando esse lucro, né? Pagou 2, 3, está realizando e está mandando para o Brasil. Então, eu queria lembrar que essa semana ainda nós temos com a equipe da Florida Connection, tá? Fora uma live que a gente vai ter amanhã com outros brokers, que eu vou estar tendo com 3 outros colegas empresários aqui, donos de imobiliário, a gente vai estar conversando. E eu vou falar já já, eu queria lembrar que com a nossa equipe, eu vou ter quarta-feira um bate-papo com o Clenilson Dantas. O Clenilson, ele trabalha na Florida Connection, mas ele tem uma tendência maior em trabalhar no nosso departamento de negócios, compra e venda de negócios. Inclusive, ele tem bastante conhecimento de negócios na internet, na web, tá? E-commerce. Então, nós vamos estar batendo um papo com o Clenilson na quarta-feira. E na sexta-feira eu vou estar falando com o Renan, justamente sobre a questão de câmbio, de como você repatriar o seu dinheiro de E o forma Renan está assistindo a correta. gente. Renan está aí, fantástico. Renan, É. Renan. O Então, Renan, doutor Salgado, cliente nosso também, seguindo a gente aí. Obrigado, doutor. muito obrigada. E o Renan vai estar falando justamente isso, né? Como que você vai repatriar corretamente o seu dinheiro. Agora, eu não me arriscaria a falar isso que você falou, porque você não tem bola de cristal, a Manicorp também não tem. Eu acho que a gente tem que simplesmente fazer o que você falou. Se você pode comprar agora, você compre. Sim. Se você não puder, não compre. Se você... Uma coisa que eu tenho falado nas minhas lives, gente, se você tem um sonho, siga o seu sonho, não importa o que a gente esteja vivendo. Claro que se você é uma pessoa como eu, que gosta de fazer um planejamento, aproveita esse período que você está na sua casa. Né? Eu estou com um cliente agora local, comprando uma casa nova, tá? E ele quer morar numa casa maior, os pais dele vieram morar com ele, então ele quer uma casa maior. E ele está marcando virtual tours para comprar casa, sem ver, Sim. né? Pelo menos inicialmente, fazendo uma pré-seleção.
coisa que a gente já faz com os nossos clientes brasileiros há muito tempo. Então, a gente já está um pouquinho mais na frente dos gringos aí nesse aspecto, porque a gente já trabalha com nossos clientes internacionais assim. Eu estou muito, muito, muito entusiasmada, porque eu comecei a Florida Connection na crise, na crise. Foi Verdade. quando 2010. realmente, 2010, a gente estava saindo dessa loucura, né? Estávamos no meio da quebradeira geral e foi quando houve a oportunidade dos novos investidores brasileiros. Então, eu tenho certeza que esse momento que a gente está vivendo é um momento para a gente criar novamente, entendeu? Se você tira o S da palavra crise, nós temos a palavra crie. Então, crie, aproveite a crise e oportunidades para você aprender mais, para você trabalhar a sua cabeça, para você ficar positivo, animado, porque eu sei que nós não estamos no mesmo barco. Tem gente que está com problemas sérios, tem gente que não está, mas eu sei que vai passar, né? E a gente está aqui para ajudar quem precisar. A gente está aqui para a gente também batalhar para o nosso próprio sucesso individual de cada um, porque é isso que a vida é isso que Deus espera e é isso que nós queremos, né? E a gente tem que estar com essa vibração positiva para dar certo. Eu fiz um post, Rô, esses dias no Instagram, onde eu falei o seguinte: em todas as crises existem 3 coisas. Uma data para acabar, ensinamentos para a sua vida e novas oportunidades. Então, a gente sabe que é passageiro, como você falou. Eu acredito que o nosso governo está fazendo o melhor que pode para encontrar isso. Verdade. O fato da gente estar em casa, tem muitas pessoas que não concordam, acham que não deveriam. Eu fiz um outro post onde eu falo sobre esse exemplo e um vídeo fantástico com a bolinha de ping-pong. Eu vi. Muito, né? Legal. Muito o legal. Distanciamento, o que ajuda, né? E a questão de oportunidades. A gente sabe que vai acabar. A gente vai aprender com tudo isso que aconteceu. E aí, essas oportunidades que forem surgir, infelizmente, muitas pessoas, quando tem crise, é quando alcançam seus objetivos. Então, para aquelas pessoas que estavam pensando, poxa, eu nunca vou conseguir comprar, agora as oportunidades vão surgir. As taxas de juros baixando. Nunca teve tão baixo. Nunca, nunca. Em 2007, quando estávamos ainda não na crise, eu comprei a 7,5. Eu achei que era um excelente negócio que eu estava fazendo, né? E aí depois a gente teve tudo aquilo que passou. Quando eu comprei a minha última casa, eu fiz a 4,6. Nossa, em relação a 7 é maravilhoso. E hoje está na casa de 3 e pouco, né? Então, acho que tudo isso está fazendo a gente aprender bastante e podemos analisar todas essas oportunidades que muitas ainda vão surgir. Gente, nós não queria passar do tempo que a gente consegue gravar as lives, então a gente vai ter que ir terminando por aqui. Se você quiser dar a última mensagem, Sam, e aí depois eu finalizo. Olha, Rô, eu quero agradecer, né, a todos que assistiram a gente. Obrigado pelo convite. Como você sabe, eu realmente procuro vestir a camisa da Florida Connection. Eu me coloco no lugar de todos os nossos clientes que nós atendemos. A gente sabe que esse é um momento de dificuldade, um momento de muitas dúvidas, perguntas, e a gente quer estar aqui para ajudá-los. Não só quando eles compram, como você falou, é o nosso pós-venda, a tirar as dúvidas, o que a gente puder fazer. As pessoas que compraram casa comigo, que me conhecem a minha esposa, nesse momento ela está no 2º andar, telefonando, negociando com os clientes perante aos bancos que eles têm. A gente está sempre procurando ajudar da melhor forma possível, mas pensamento positivo, se cuidem, cuidem da saúde, faz um exercício, se alimenta melhor, mantém a imunidade alta e vai buscando informações com os profissionais nas devidas áreas que vocês precisam. Acho que essa informação, obrigado a todos aí de coração que estiveram com a gente.
a todos que assistiram, todos que mandaram mensagem. E estou à disposição para vocês. Eu também quero agradecer muito a sua disponibilidade. Você está ainda em quarentena, né, Sam? Você chegou do Brasil o quê? Faz 2 semanas, nem isso? Cheguei dia 22. Então você fica bem quietinho aí, tá? Se Deus quiser. E só lembrando, então, que amanhã a gente tem 2 lives interessantes, uma através da Florida Connection. Eu vou estar conversando com o Thiago Ataíde, da WRA, um broker, colega meu. Eu vou estar conversando com o Márcio Silva, da MC Imóveis, Realty. Ai, Márcio vai me matar, mas é broker também de outra imobiliária. E com a Bruna Sereno, da Selecta Realty. Nós vamos estar os 4 batendo papo, somos brokers, colegas aqui, muito amigos, a gente troca muita figurinha e a gente quer bater um papo com vocês. Vai ser amanhã, às 10 horas de Orlando, às 11 horas do Brasil, tá? Não percam. E à noite eu vou estar conversando no canal do Ernest com o Walter Santos, que é advogado de imigração. Vou estar conversando com a Carol Larson, que é de contabilidade da Larson Accounting, né? Uma contadora de prestígio, e com o Maurício Barbieri, que é dono da CarPoint e que tem uma loja. Então, vão ter assuntos diferentes. A gente vai falar sobre China, a gente vai falar sobre tanta coisa que vale a pena vocês escutarem também. Quarta-feira estarei com o Clenilson, sexta-feira com o Renan. Acompanhe os nossos posts, que vocês vão estar a par de todos os horários. Muito obrigada, fiquem com Deus e vamos que vamos, né? Um beijo. Ótimo. Gente, obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau. A gente vai... Tchau, tchau. Obrigado, gente.